Meus amados irmãos, foi uma grande bênção passar aqui desde ontem com o encontro de casais, durante o dia, na escola dominical e agora no culto da noite. Foi muito bom. Agradeço de coração, primeiramente, a Deus, nosso maravilhoso Pai, e ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo que nos ajuda a entender a palavra de Deus. Agradeço de coração ao reverendo Avassi, esse notável companheiro e muito querido amigo. Eu disse ontem, confirmo hoje, que sem dúvida não é puxando assim a sardinha, né? Mas de coração, um dos meus maiores e melhores amigos na nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil. Lá no céu, vou falar com Jesus que o reverendo Avassi foi um companheiraço, né? E toda lembrança que eu tenho desse pastor querido é alegre, é alegria. Ajudou-me muito em todos os meus ministérios. Eu já passei, enquanto ele estava aqui, eu já passei por umas 5 igrejas, porque Deus tem dado graça a vocês e a ele. Uma igreja amável e um pastor amável, né? Enquanto eu era expulso de várias igrejas, ele continuava aqui. Mas Deus faz cada um de nós de um jeito, né? Ele é paciente, ele é uma pessoa muito abençoada. E eu fui aprendendo, apanhando, né? Para ver se eu virava paciente, né? Ficava mais calmo. Mas é assim mesmo, a gente vai, né? Deus tem os seus obreiros sempre de acordo com eles. Na época do profeta Ageu, acho que parecia com o reverendo Avassi. Era uma pessoa maravilhosa, todo mundo queria estar perto dele, né? E tinha o profeta Zacarias, que era bravo para chuchu, né? Era bravo, então é assim que é, né? Mas tá bom, a gente está muito feliz. Eu trago o abraço da minha igreja. Eu agradeço ao Carlos, né? E a sua esposa que lidera o trabalho dos irmãos aqui. Agradeço também a fidalguíssima hospedagem, né, de 1000 estrelas aí, né? Ao Aurélio e a Gil também. Eu fui realmente muito bem, muito abençoado. E agora nós vamos passar para a mensagem e você leia comigo, se puder, o texto da carta de Paulo a Tito, capítulo 2, de 11 a 14. Aliás, de 11 a 15. Vamos ler juntos? Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, de 11 a 15. Juntos, vamos? Porquanto, vamos lá, né? Primeiro vocês, bem que ele falou que ele é impaciente. Juntos, podemos? Vamos lá? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Pai, fala ao nosso coração, de maneira que ninguém nunca esqueça o que vai ouvir agora. E ajuda-nos a viver aquilo que nós vamos ouvir em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito da carta de Paulo a Tito, porque Tito era pastor de Creta. E aí, quando meu pai pôs o nome em mim de Cleómenes, né? Ele, naturalmente, ele não sabia, possivelmente não sabia, mas o meu nome é um nome que veio lá de Creta. Houve 3 reis lá em Creta, chamado Cleómenes. Cleómenes I, II e III. E eles fizeram muitas obras lá, embora foram muito terríveis, né? E era considerado talvez uma dos países, ou das ilhas, né, onde havia mais corrupção, nada parecido com o Brasil, obviamente. Mas, então, havia muita corrupção lá em Creta. E, naturalmente, eles fizeram um porto lá, que está até hoje incrível, né?
e o porto chama Cleómenes também, né? Ou, se você ler a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, onde tem aquela descrição do naufrágio de Paulo, lembra? Né? Capítulo 27 de Atos. Ali, Paulo, a embarcação quebra toda e eles vão se dar numa ilha de Creta, de onde naturalmente eles saíram. E Paulo até falou, olha, não vai não, porque tem um Euroquilão, que era um tufão que pegava no mar e afundava muito a embarcação. Mas o capitão do navio não, deixa para lá, está tudo suave. Porque, de fato, a ilha de Creta era interessante. Do lado do norte da ilha, havia muito vento mesmo. E do lado do sul da ilha, era bem tranquilo, sabe? E dava certa confiança aos marinheiros de sair. Mas Paulo sabia que aquela tranquilidade era um pouco aparente, porque logo na frente tinha tufões, e naquele período que ele estava viajando havia o Euroquilão, que era um poderoso tufão. Ok. E então, o meu nome vem de lá, eu fico feliz, né? Meu nome está na Bíblia. Seu nome está na Bíblia? Não, tá, eu escrevi também lá na coisa, né? Então tá. Bom, e esse texto é um texto que Paulo escreveu para um pastor que chamava Tito. Era chamado pastoral, né? Chamado Epístolas Pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Essas 3 epístolas, elas têm as características muito maravilhosas, mas eu vou concentrar aqui, porque para mim, das 3 epístolas, esse texto é o mais sintético, é o mais, assim, vamos dizer, condensado, onde você tem todas as doutrinas do cristianismo. Incrível! Nesse pequeno texto que você leu comigo, tudo que você precisa acreditar está aqui. É maravilhoso demais. Como que é uma raiz, né, da nossa árvore de salvação. Como que, de fato, a gente realmente vê essa bênção extraordinária. E aqui, Paulo vai chamar, então, vai mostrar como que isso acontece. E nesse espírito, obviamente, a gente, né, tem que ver e olhar aquilo que Deus quer e mostra para todos nós. E tem 3 coisas que Deus quer de vocês todos aqui. Deus quer seu dinheiro? Não precisa do seu dinheiro, né? Não precisa. Você dá dízimo? Parabéns, Deus te abençoe. Se você não der problema, será seu. E depois vem as maldições lá. Tá? Mas até mesmo, não estou ameaçando você, não. É o que está na palavra de Deus, né? Está lá na Bíblia. Eu falo, adianta você guardar dízimo, porque é do Senhor. O tempo vem a provação e leva tudo. Eu já vi a minha história de pastor, quantas pessoas segurou, juntou, e depois, de um dia para a noite, sumiu tudo. Então, olha, aí já vi também crente fiel, que é dizimista, passando maior dificuldade. Mas não importa. Olha, não é que Deus queira seu dinheiro, porque dele ele não precisa. É um privilégio seu dar a Deus o que você puder dar. Bem, agora tem 3 coisas que Deus quer que nós sejamos. Então, Paulo começa, porquanto a graça de Deus, vamos ler comigo, 11, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a primeira coisa que Deus quer que eu seja, adivinhe, salvo. Não é? Salvo. Então, Deus quer que eu seja salvo. Está entendendo, garotão? Está entendendo? Deus quer que você seja salvo. Aí, pastor, mas como é que eu posso ser salvo? Para ser salvo, a Bíblia fala que você tem que crer em Jesus Cristo. Ai, pastor, mas eu não tenho que reencarnar? Não, na Bíblia não fala que você tem que reencarnar. Não tem lugar não na Bíblia. Mas lá em João fala nascer de novo. Não, o próprio João fala lá, né, que o que nascer da carne é carne. Então, se você reencarnar, vai nascer como? De carne. Então, o que nascer da carne é carne. Então, não tem jeito. Tem que nascer do Espírito. E para nascer do Espírito, esse novo nascimento é uma obra de Deus em nosso coração. Ele acontece como? Pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo. Assim é a moeda da salvação. De um lado, a gente tem o arrependimento. Né, menininha linda, está olhando para cá. E do outro lado, garotão, tem a fé. Então você fala, Deus, eu não posso me salvar. E eu estou tentando me salvar. Eu estou pensando que eu posso comprar a sua salvação. Perdoa-me. Eu creio no teu Filho. Jesus é o Salvador. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vê se você acha alguma Bíblia escrita assim. A igreja
a Igreja Católica é o caminho, a verdade e a vida. Não. Ah, sim, a Igreja Presbiteriana é o caminho, a verdade e a vida? Não. Os 10 mandamentos? Não. A Bíblia fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. Não diz, pela Igreja Católica, Presbiteriana, Batista, você é salvo. Não, pela graça de Deus você é salvo, mediante a fé. Então, você crê no Filho de Deus. A Bíblia fala, quem crê tem a vida eterna. E eu me converti, foi assim. Um dia eu estava preocupado, que eu tinha perguntado à minha avó, a minha avó tinha 92 anos, ela parece que até era parente de papa, de algum papa lá de Roma, ela veio para o Brasil, e aí eu perguntei, vó, a senhora é a maior católica que eu conheço, a minha avó não deixa 6 horas da manhã, a vida inteira, ela ia para a confissão, para confessar seus pecados, ia na missa, 6 horas todos os dias. Falei, vó, nessa altura do campeonato, a senhora certamente tem certeza que vai para o céu, porque 90 anos, né, vindo à missa todo dia e sacrificando e tal. E ela falou assim, meu filho, não tem certeza não. Eu falo, mas a senhora não tem certeza? Não. Tem não, filho. Eu disse, meu Deus, a minha avó com 90 anos não tem certeza, e eu só tenho 17 anos. E aí até eu chegar a 92 anos, eu não vou ter certeza, não. Ah, Senhor, será que não tem um jeito de eu ter certeza? Aí eu fui no culto de uma igreja presbiteriana. Aí o pastor falou assim, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Ele leu em 1 João 5, 10 a 12. Aquele que diz que Deus não pode salvar através do seu filho é mentiroso. Porque está escrito que Jesus Cristo é a vida. Aquele que tem o filho tem a vida. Observe isso tão claro, não é verdade, Liz? Tão claro. Olha só, aquele que tem o filho terá a vida? Não. Pode ter a vida? Não. Está afirmando. Você sabe português, você aprendeu a língua portuguesa. E você sabe que nós falamos do presente do indicativo ali, firme, firme. Aquele que tem o filho tem a vida. Eu disse, então, para ter a vida, tem que ter o filho. Sim, como que Jesus se chamava? Eu sou o caminho, lembra? A verdade. Ele disse que ele é a vida. Tudo bem? Jesus Cristo é a vida. Então, se você abre o seu coração para Jesus entrar, certo? Você, pela graça de Deus, é tocado, o Espírito Santo abre o seu coração. Está entendendo, garotinho, tá? Abriu o seu coração, Jesus entrou, não entrou? Não entrou no coração? Entra Cristo, Senhor, ajuda-me, salva-me. E Jesus entrou, ao entrar Jesus no seu coração, quem é que entra? Entra o caminho, entra a verdade, entra a vida. Então, quem tem o Filho, tem a vida. Vamos falar comigo? Quem tem o Filho, tem a vida. Muito simples. Eu disse, Deus, então, para eu ser salvo, eu não tenho que ir 90 anos na igreja, não. Para eu ser salvo, eu tenho que me arrepender e falar, Jesus, você é o meu Salvador, perdoa meus pecados, eu creio em Ti, Senhor. E aí fala, aquele que crê tem a vida eterna. Não é aquele que cumpre os mandamentos, não é aquele que guarda o sábado, não é aquele que reencarna, não é aquele que é presbiteriano, aquele que crê tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que guarda os 10 mandamentos não pereça, mas tenha a vida. Não é assim não, né? Não é mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que é presbiteriano tenha a vida eterna. Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho,
por isso eu renego. E renegar é abandonar, é não fazer as coisas erradas. Renegar das paixões. Paixões. Deus não quer que você seja uma pessoa apaixonada. Uma pessoa apaixonada, ela perde o senso, o bom senso. Deus quer que você seja uma pessoa sábia. Eu vou me apaixonar por aquilo que de fato eu posso. Porque se eu me apaixonar pelo que não posso, eu vou danar com tudo. Eu vou destruir tudo. Eu vou acabar com a minha vida, a minha família. Então, Deus não deseja. Eu não gosto muito de dizer a pessoa apaixonada. Ok, paixão é uma coisa bonita no mundão. Mas o apaixonado é perigoso, porque o apaixonado perde o bom senso. Ele se solta, ele não se prende. Então, aí vai, abandonar das paixões mundanas. Vivamos o presente século sensata. Essa palavra é uma palavra relacionada com a gente. A pessoa que tem bom senso. É aí dentro da gente, não é? Então, a educação ensina você a viver com você mesmo. Você tem sensatez. Você tem uma pessoa que se cuida. Você não vai, olha, eu não estou nem aí para que a pessoa pense de mim. Não, cuidado com o escândalo, não é? Ah, não importa. Olha, eu sou o seguinte, eu gosto de beber. Entende? Eu gosto de beber. Então, eu sento no bar, eu peço qualquer coisa. Eu sei que eu sou salvo não é porque eu deixo de beber. Está certo, não é mesmo? Se você beber cerveja, você vai para o inferno? Não, não vai. A Bíblia não diz que beber você vai para o inferno. Não, nem um vinho. Beber um vinho vai para o inferno. Não, também não. Entretanto, eu sei que dependendo das circunstâncias, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Convém mesmo que eu faça isso? Eu acho que não. Normalmente, se eu sou um crente, porque se um crente bebe uma garrafa, o descrente tem direito de beber 4. Então, por quê? Porque nós somos modelo do mundo. Somos modelo. Então, a gente precisa de vigiar a gente mesmo. Sensatez. Sensato é a pessoa que cuida de si. Eu não vou olhar pornografia, porque eu vou começar a criar uma concepção errada de mulher na minha cabeça. E eu não vou viver bem com a minha futura esposa, porque na minha cabeça mulher é para outra coisa e não é para ser respeitada, amada e ser uma companheira abençoada. Não, você entendeu só? Então, a Bíblia fala que nós temos que viver sensata. Então, esse é o aspecto. Sensatez é você cuidar de você. E você é você, sabe quando? Quando você está dentro de um quarto, quando você está dentro de uma sala e não tem ninguém ali. Ali você é você. Você não é aquele que está aqui, porque aqui você arranja uma máscara. Aqui você finge que é crente. E é fácil. Agora, quando você está dentro do seu quarto, a tentação vem para você olhar uma coisa errada. Então, ali é você. Ali é você sem máscara. Diante de Deus, que Deus te vê em todo lugar. Já pensou a seriedade? Também a educação nos ensina a viver de maneira justa. Eu falei de manhã, não é piedade. Lembra que eu falei? Justa é pio. É viver de maneira pia. O sábio, ele vai viver de maneira justa. Ele vai dizer os direitos, os deveres de cada um. A sua filhinha, né? Está crescendo. Então você vai falar assim, como é que ela chama essa menina bonita? Gabriela, né? Gabriela, não pode pôr o dedo aqui na trempe do fogão, porque queima. Certo? Ok. Então você falou, não pode pôr o dedo aqui. Ok, fala só isso. Mas tem pai que fala, não põe o dedo aí não, que você vai queimar, vai para o hospital, vai não sei o quê. A criança olha assim, não sabe o que é hospital, ele não sabe o que é queimar, ele não sabe o que é nada. Então, olha, falta justiça, falta sabedoria. Eu não sabia ensinar meus filhos. Primeira coisa, eu tinha 2 aninhos e fez uma coisa errada lá, eu já preguei um sermão para ele. Tadinho, ele olhou para mim assim, o que está falando? Né? Ele não entende. A gente tem que falar com a criança na altura da criança. Certo, garotão aí? Tudo bem até agora? A gente tem que ser salvo. A gente tem que ser salvo, não tem? E tem que ser o quê? Sábio, né? Então, Deus deseja que sejamos sábios juntos. Deus deseja que sejamos sábios. O crente é sábio. O crente verdadeiro, ele não é enrolado, não. Ele vai numa igreja e chega lá, tem um apóstolo. Aí, o apóstolo, engraçado. Apóstolo, é mesmo? Tem apóstolo naquela igreja, é? Na Bíblia Sagrada fala que são 12 os apóstolos do Cordeiro. No Apocalipse fala que lá no final vai ter o céu e o fundamento vai ser dos 12 apóstolos. Que a doutrina vem dos apóstolos, que já foi dada segundo o apóstolo Paulo. E o último apóstolo, né, pastor? O último apóstolo chamou Paulo. Ele falou assim, eu sou o último dos apóstolos. Gente, você lê na Bíblia que Paulo fala, eu sou o último dos apóstolos.
Mas volta e meia você está vendo um apóstolo aparecer aí, não é? A igreja tal tem muito apóstolo, né? Augusto Nicodemos falou uma coisa que deu muita raiva, muito apóstolo, que esse apóstolo bom é apóstolo morto. Porque apóstolo que é apóstolo hoje não é bom, não, é falso, é falso. A igreja é apostólica. De certo modo, nós somos todos apostolados para enviar, para nos ser nossos pregadores do evangelho, todos nós somos. Mas o título apóstolo, ele só é cabível aos 12 de Cristo. E o negócio é tão sério que eu estava lá em Brasília, eu vi um apóstolo falar assim, meus irmãos, eu sou apóstolo. E agora eu vou dizer a vocês uma coisa, como apóstolo, reverendo, eu falei assim, eu como apóstolo, eu posso agora fazer uma censura no apóstolo Paulo, quando ele falou que a mulher deve ser submissa ao marido. Irmãos, eu como apóstolo estou em direito de corrigir o apóstolo. Eu falei, meu Deus, que empáfia. Corrige o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. E agora eu sou apóstolo. Oh, meu Deus, que empáfia mais doida, que pessoa mais louca. Falta nela sabedoria. E pastora? Meu Deus, tem cada pastora que prega, que põe a gente no bolso. Quem é pastor para pregar igual ela? Quem sou eu? A mulher prega, meu filho, prega, mas olha, o negócio é de balançar sei lá, a roseira, sei lá o que é. Terrível, pega muito bem. Mas se fala para mim que é pastora, eu já perco metade da graça. E não tem na Bíblia, pastora? Não tem. Não tem. Ah, mas isso né, é um preconceito contra as mulheres? Não. O reverendo Mauro Meister, contando que estava na Bíblia, né, com os seus filhos lá, e diz assim, se alguém pecar, lá no Velho Testamento, e se alguém pecar, pegará um cordeiro de 1 ano, macho, e trá-lo-á, e vai ser sacrificado. Não, vai escolher um cordeiro macho, e vai trazer para o Senhor. Aí a filha bateu no braço e disse assim, ô pai, não pode ser só cordeiro baixo. Tem que ser fêmea também, o senhor não acha? Ele falou, você quer saber se é para ser fêmea também? É, por que tem só um cordeiro macho? Eu disse, não, tudo bem, eu vou colocar você aqui. Está escrito assim, se alguém pegar, trará um cordeiro macho de 1 ano e vai matá-lo. Assim, pai, não, pai. Tem que ser homem. Porque o Messias, porque Cristo seria homem. Porque Adão foi homem e que pecou, foi ele que foi culpado. É tanto que quando Eva comeu e deu fruto para Adão, Deus veio conversar com Eva. Foi com Eva que ele veio primeiro conversar? Quem é que comeu o primeiro fruto aí, entre vocês dois aí? Foi eu, Senhor, a Eva. Foi eu. Aí então vem cá, Eva, vamos conversar. Não, Deus não chamou Eva para conversar. Deus chamou Adão, responsável, cabeça do seu lar, como Deus fez. A Bíblia fala que Cristo, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. É assim a ordem que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Está assim desse jeito. Deus é o cabeça de Cristo, cabeça do homem, o cabeça da mulher. Não é para diminuir a mulher, nem de longe, não tem nada de diminuir a mulher aí não, irmãos. É uma questão de decisão divina para a ordem legítima da sociedade, de acordo com a sociedade. Ah, mas lá no mundo a mulher já é primeira-ministra, a mulher é presidente, e na igreja ela não pode ser pastora. Ué, lá no mundo pode tudo. Aqui na igreja pode o que Deus autoriza, concorda? Pode ter mulher aqui na igreja que faz estudo bíblico melhor do que o pastor, melhor do que eu. Pode ter, graças a Deus. Deus deu talento e dom. Não é porque tem talento que manda, é assim? Porque você é mais inteligente que o seu marido, resolve mandar na sua casa. Manda não, porque você vai quebrar o princípio divino e vai danar com a sua casa. Para começar com o seu marido, porque um marido acuado é muito perigoso. Você tem que mostrar que o seu marido é o homem da casa. Eu já falei isso ontem. Juntos, Deus deseja que sejamos salvos. Juntos, Deus deseja que sejamos salvos. Segundo, Deus deseja que sejamos sábios. Deus deseja sábios. E a terceira coisa que ele vai dizer assim, aguardando, diz aqui, educando-nos que renegada a impiedade e as paixões mundanas, né? Vivamos sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança
né, a manifestação da glória de nosso grande Deus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, um povo livre de toda iniquidade, redimido, purificado. Quando eu falo uma pessoa purificada, eu falo uma pessoa santa. Deus deseja que eu seja salvo, Deus deseja que eu seja sábio, e Deus deseja que eu seja... pastor, só está numa igreja de gente inteligente, que lindo. Isso, vamos falar juntos outra vez? Deus deseja que sejamos santos. Outra vez. Deus deseja que sejamos santos. Isso mesmo. A coisa mais importante da vida cristã não é que você louve, que você cante, que você... Não. A coisa mais importante para você é que você seja obediente, é que você seja uma pessoa santa, separada, uma pessoa diferente, não indiferente, mas diferente, uma pessoa que viva para o Senhor Jesus. Deus deseja que sejamos santos. Isso é uma verdade espiritual maravilhosa. Deus prefere a sua obediência ao seu culto. Tem gente que fala, não, o culto tem que ser assim, animado. Olha, às vezes seu culto tem animação nenhuma, mas todo mundo sai transformado. Porque se a pregação não muda a sua vida, muda de pregação. Se a igreja não muda a sua vida, muda de igreja. Porque você tem que melhorar. Você, quando vem na igreja, você nunca mais vai voltar como você veio. Nunca mais. Ou você sentou aí, ou você vai sair melhor, ou vai sair pior. Igual você não vai sair mais, não. Eu juro que não. Se você entrou aqui dentro, ou você vai sair pior, ou você vai sair melhor. Porque igual, tenho certeza. Pior, sabe por quê? Que você vai escutar e não vai obedecer. Aí você vai ver o castigo maior de Deus ainda. Entrou aqui, acabou. Agora é a hora da decisão. Eu quero sair daqui melhor. E melhor é sair daqui santo, santificado. É isso que Deus quer de nós, Ele quer que sejamos santos. Eu gosto até de uma parábola, reverendo, e aí eu sou presbiteriano, né? Eu gosto de puxar a sardinha para a minha brasa, claro, né? Aí eu falo que Jesus conta a história de dois homens, um era pentecostal e o outro era presbiteriano. Mas que raiva, né? Como faz uma coisa dessa? Mas eu vou explicar só para poder fazer uma brincadeira, para você pensar bem. Aí Jesus fala para o irmão pentecostal, meu irmão, o pai fala para o filho pentecostal, filho, vai trabalhar na vinha. Aí fala, glória, maravilha, eu amo o Senhor demais, o Senhor é muito bondoso, aleluia, Senhor, é claro que eu vou trabalhar, o Senhor é uma pessoa muito bendita, eu vou trabalhar sim, meu pai, porque eu gosto muito do Senhor. Aí Deus vira para o presbitério, meio lógico, meio racional, vai trabalhar na vinha, não vou não estou com muita disposição, não estou com muita vontade, estou com muito jeito, estou meio cansado, não sei o quê, vai trabalhar na vinha? Não vou, pai. Não vou. Aí Jesus fala no final, ele fala aquele que eu falei para ele ir, ele elogiou, ele falou, estou pronto, não foi. E o outro falou que não ia, foi. Qual que fez a vontade do Pai? Não estou julgando você pentecostal, graças a Deus, tem muito pentecostal obediente, louvado seja Deus. Tem. Eu estou falando da pessoa que gosta de viver no sentimento. Isso é perigoso. A gente tem que viver na obediência. Às vezes você não tem emoção, eu não sei o quê, nada disso, mas você é uma pessoa reta, uma pessoa que faz a coisa certa. Um dia Saul quis fazer um culto para Deus, eu detesto o culto, eu prefiro a obediência do que sacrifício, Saul. Mas eu te dei um culto bonito, um culto gorduroso, um culto maravilhoso, um culto festivo. Não quero, Saul, eu prefiro a obediência. Quem tinha que fazer isso não é você que tem que fazer isso. Deu para entender? Carlos Eduardo, é por aí. Não adianta ficar fazendo festa, dizendo, Jesus, eu te amo, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Siga emocional? Nós não temos emoção também, claro, não é verdade? Somos seres emocionais, claro. Mas cuidado, sabe? Porque aqui é mais importante ser santo do que ser festivo, do que ser barulhento, do que ser emocional. Não. Deus deseja que sejamos santos. E o santo é aquele que é separado e que obedece. Então, 3 coisas aqui que Deus quer que você saia daqui
E eu tenho certeza, com a graça de Deus, viu, pastor? Deus é poderoso para poder fazer você daqui melhor. Deus quer que você saia daqui salvo. Deus quer que você saia daqui sábio. Deus quer que você saia daqui santo. Juntos, vamos lá os três, vamos? Deus deseja que sejamos salvos. Deus deseja que sejamos sábios. E Deus deseja que sejamos salvos. Garotão, tudo bem? Salvo, sábio, santo. Tudo bem? Você vai fazer isso? Vou, pastor. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Eu não tenho poder para fazer essas coisas, mas Deus faz elas em mim. Deus é que me salva. Deus é que me faz sábio. A sabedoria vem do céu. É Deus que faz santo, a santidade do Espírito Santo na minha vida. Ele quer que eu seja a melhor mulher, o melhor marido do mundo. Isso é sabedoria, isso é santidade, isso é salvação. Não adianta você ser um indivíduo que é salvo, mas um marido péssimo. Não, uma mulher péssima. Não. A pessoa salva por Cristo é transformada, é nascida de novo. Olha para o céu, olha para Deus, olha para o poder, para a esperança, para o amor e para a fé. Eu quero ser salvo. Eu quero ser sábio. Eu quero ser santo. Juntos, vamos orar assim? Eu quero ser junto. Eu quero ser salvo. Eu quero ser sábio. Eu quero ser. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Pai, ajude cada um de nós que não precisa saber muita coisa não, Senhor. Se souber só essas três, meu Deus, e buscarmos-las com todo o esforço da nossa alma, o Senhor muito nos abençoará. E obrigado, porque o Senhor já prometeu isso para nós, porque se o Senhor quer isso, o Senhor também ajuda a gente a fazer isso. Então, Pai, confiamos na graça salvadora do Senhor, que o Senhor vai fazer isso em nós, já fez em nós a salvação, tem feito em nós a sabedoria e fará em nós a santificação. Ajuda-nos a procurar cada dia ser os mais santos, só nós mesmos. Não, Pai, ajuda-nos a não olhar para os irmãos, querer que eles sejam, sem que nós primeiro não sejamos. Ajuda-nos e assim, Pai, possamos crescer cada dia na salvação, cada dia na sabedoria, cada dia na santificação. Em nome de Jesus. Amém.